episódio do Boteco do Chula Podcast que tá sendo um estouro, ó. Bum! Já explodiu. E quero pedir a vocês, todos meus seguidores do Brasil e do mundo, para vocês seguir aí o canal do Boteco do Chula. O que é que vocês estão achando? Se inscrevam, vai ser um estouro. E ó, o convidado é mais que especial. Nada, a gente ganhou 12 brasileiros seguidos, tá bom pra vocês? E ó, ele vai contar a história, como é que ele conseguiu subir na trave. Esse cara é um irmão, é um parceiro, é um companheiro que Deus, a vida e o futebol me deu. Leandro Guerreiro, meu irmãozinho, obrigado meu irmão, pelo convite. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado aí o convite do seu irmão, aqui para o Boteco do Chula Podcast. Isso aqui não é um convite, né? Isso aqui é uma convocação. Né? Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Né? Tenho você como um grande irmão, um grande parceiro, né? Que Deus me deu. E pude, né, passar anos, né? E hoje também, pós-futebol, poder estar junto, poder estar contando resenha, tomando nosso Danone, contando história. Isso é muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui, né? Para nós contar a história, lembrar das nossas histórias no Tricolor. Mas a primeira pergunta para emocionar foi como é que você se sentiu realizando o sonho da sua vovó em vestir a camisa do Tricolor e jogar no Tricolor? Com grande emoção, né? Tanto que quando eu já vou começar contando história, né? Que é mais importante, é o mais legal. Quando eu encontrei, né, o Juvenal no elevador, né? Porque eu fui contratado, né, pelo São Paulo, encontrando o Juvenal no elevador lá na Alameda Santos, no escritório do Sr. Juan Figuer. Né, eu cruzei pelo Juvenal, né? E ele estava descendo, né, do estacionamento, eu estava subindo para pegar minha chave, né, do carro, acabei cruzando com ele. E aí quando eu estava lá em cima, ele acabou voltando, né, e perguntando se eu estava livre, né? E eu estava assim, meio que saindo do locomotivo, né, da Rússia, que eu pude encontrar lá também. E acabei não pensando duas vezes, né? Acabei no momento nem lembrando, né, que tinha acontecido em 2005, né, já que eu fui contratado em 2006, que o São Paulo tinha ganhado tudo, né, em 2005, que seria difícil jogar naquele time, mas na hora o que eu mais pensei foi em realizar esse sonho, né? Naquela noite mesmo que eu cruzei com ele, no dia seguinte eu já estava na Barra Funda treinando, então foi um sonho, né, realizado. Né, como eu disse, não pensei no elenco, né, que estava ali, tinha sido campeão mundial, campeão Libertadores, campeão paulista, né, que eu podia estar nesse elenco, como eu ia fazer para jogar. Mas sim pensei em realizar o sonho da minha avó, que lá atrás, né, um dia a primeira camisa foi comprada numa feira, né, e anos depois, né, ela não viu, mas lá de cima acompanhou, a gente poder ter jogado no São Paulo e ter sido campeão. Mas ela tá lá em cima, com Deus, e falando que tem muito orgulho de você. E só tem que agradecer por tudo que você fez por ela e pelo que você faz pela sua família. Eu sou muito grato, né, Chula? A minha avó também foi a primeira pessoa que comprou a chuteira, né, que acreditou, né, nesse sonho, né? Muitas pessoas até da minha família não acreditou, né? Às vezes falava pra mim que eu tinha que largar disso, que era pra me estudar, correr atrás. E minha avó sempre acreditou, inclusive ela comprou uma chuteira, que a chuteira tinha acabado a chuteira e as parcelas não, né? A gente jogava nos campos hoje, né, antigamente, que não tinha tantas condições, né? Era campos de terra, campos, né, com condições que era da época, né? Hoje se mudou bastante, hoje é tudo, né, sintético, hoje as crianças têm um privilégio de ter um pouco mais de condição. E na época a gente não tinha essas condições, os campos que a gente tinha era esses, às vezes colocar a chuteira até pra jogar na rua, né? O moleque era olho, era tarado por bola, então a gente jogava bola até mais. Eu sou muito grato, né? Graças a Deus eu pude, né, fazer pela minha família, não tive a oportunidade de fazer por ela, mas eu acredito que pelos que eu fiz estão todo mundo feliz. Léo, aquela época nós jogava descalço, né? Era que chute, era Unisport, né? Era cada chuteira que vinha. Pesada. E hoje, a garotada de hoje é Nike, é Adidas. Eu falei, né? Hoje as crianças têm um privilégio, né? E a gente também, né, como pai, também quer sempre dar o melhor pro seu filho, né? Eu vejo, por exemplo, o Samuel, meu filho, hoje tem 7 bolas dentro de casa.
A gente vai bater uma bola, era uma bola de meia. De meia, de saco. Bola de bolsa, saco, de verdade, papel. de papel. Enrolava uma fita na bola. Mas era o jeito que a gente tinha. Falei, as coisas mudaram, as condições mudaram. Graças a Deus, né, para melhor. Mas eu acredito que nessa época também a gente aprendeu muitas coisas, valorizar muito, né? Valorizar o que a gente não tinha quando passou a ter, a dar valor e saber que foi com muito suor, com muito sacrifício, né? Nada caiu do céu. Mas é isso, é o caminho, né, que Deus dá para cada um seguir, o fardo cada um tem que levar. Mas graças a Deus nos tornaram homem, né, Chu? Nos tornaram homem, pai de família, né? Pessoas que hoje, né, conseguem enxergar a vida de uma outra forma. Qual foi o brasileiro que mais te emocionou? Pergunta dos nossos seguidores, do Brasil e do mundo. Não tem como. Mandaram perguntar. Pergunta. Como é que depois que nós conquistou aquele título, você conseguiu subir na trave? Me conta. E hoje você vê que tem jogadores que quer ali, né? Acho que foi o Alisson, se eu não me engano, né? Que olha aí o que você representou para o nosso Brasil, para o nosso São Paulo. E o Alisson te homenageando ali, subindo na trave para relembrar, né, aquela conquista nossa, né? Que foi uma conquista que, porra. Maravilhosa, né? Sensacional. Primeiro, né? Assim, eu não tinha nada na cabeça, né? Gravado de fazer aquilo. Segundo, né, quando eu subi na trave, né, ainda não tinha sido campeão, ainda faltava o resultado do outro jogo. Graças a Deus eu não passei vergonha no dia. A trave mudou, né? A trave, ela tinha aquele poste de sustentação, né, que ficava para trás do gol. Até por isso que deu para ficar em pé. Hoje já não tem mais, a FIFA mudou as traves, então quem subiu, subiu. Agora quem não subiu, os caras, rapaziada, tenta subir ali, mas o máximo que dá para ficar é em pé. Até porque de chuteiro é um pouco complicado. Eu falo sempre que não é o subir na trave, né? Foi o que levou, né? Que foi o título, né? Com muito sacrifício, né? Depois a gente ter perdido uma final de Libertadores pesada, né? Uma coisa que a gente... É uma das maiores derrotas da minha vida, né? Eu coloco essa derrota como uma das maiores porque eu incluo a perda da minha avó, a perda do meu pai, né? Que também foi uma pessoa que depois depositou muito crédito em mim. Então eu acredito que essa derrota também foi muito pesada. Então depois de tudo isso, a gente poder dar a volta por cima, né, e ser campeão brasileiro, acho que se eu não me engano com 4 ou 5 rodadas, 3 rodadas de antecedência, num campeonato muito disputado. Então não foi nada planejado, acho que foi emoção de momento, né, como eu disse, né, até podia ter queimado a largada, ter subido antes e ter adiado o título, mas Deus proporcionou e programou para aquele dia. A gente está muito feliz. Eu fico grato quando vejo muita, né, galera tentando homenagear de alguma forma, né? O Alisson é campeão, baita de um jogador, né? Tá voando. Essa semana um menino foi campeão no handball e subiu na trave também, me marcou. Então a gente fica muito alegre, satisfeito e grato por as pessoas estar compartilhando isso comigo. Um desses brasileiros, tem alguma tristezazinha, alguma mágoa que aconteceu comigo, você e o Souza? Você lembra algum episódio que aconteceu? Tenho. Conta aí pra nós, com os seguidores. Na verdade, o episódio começou na Libertadores e foi estourar no Brasileiro, né? Essa acho que é a única tristeza que eu tenho, né? Fora o título, claro, mas é uma coisa diferente do que a gente vai falar agora. Né? A gente foi eliminado, né, pelo Grêmio, não sei se foi as quartas, né? Quartas da Libertadores, na quarta-feira. Né? E no sábado de manhã, quando, né, a gente chega para treinar, eu, o Aloysio e o Souza chega para treinar e treinar normal, tal. A gente já viu que o clima já não estava assim, não era de alegria. Né, não era do que a gente estava vivendo, né, isso a gente foi em 2007. Voltando um pouco, quando a gente fala de clima, voltar um pouco atrás de 2006, por vários jogos, né, por várias partidas, com respeito a todos os adversários, várias vezes que a gente saiu da Barra Funda para ir para o Morumbi, a gente já sabia que ia vencer, já sabia que tinha condições de vencer, claro, né, com muito treinamento, com muito empenho, respeitando o adversário, mas muitas das vezes a gente já sabia que o resultado seria positivo.
E como eu falo de clima, em 2007, quando a gente chega, né, num sábado de manhã, inclusive estava até um tempo nublado, né? Você já vai, o clima já não tá legal. E quando acaba o treinamento, né, como a gente vinha jogando e vinha, né, de um ano bom, de uma sequência, claro, você tem uma eliminação precoce na Libertadores, né, nas quartas de final, né, que ninguém esperava. Quando eu chego lá no quadro, né, de convocação, eu vejo que não tava meu nome, nem o seu, Nem o do Souza. nem o do Souza. Cara, assim, tudo que a gente tinha vivido, né, eu fiquei muito chateado, fiquei muito puto na época, né? Acabei até que fui na rouparia, pedi todo o meu material. Pô, eu já não tinha... aquela sacola preta do lixo. Peguei 2 sacos de lixo de material, coloquei tudo, né? Não falei com ninguém. Entrei no carro e fui embora para Ribeirão. Fui nem para minha casa aqui, né? Fui embora para Ribeirão. E no caminho eu recebo um radinho seu, né? Na época o Nextel. Né, me perguntando onde eu tava, pô, você tá onde? Eu falei, cara, tô na estrada, se eu não me engano, tava lá em Limeira já, em Araras, Limeira. Ele falou, eu tô na estrada indo pra Ribeirão, né, tô muito puto, acho que eu não volto mais, já vou esperar chegar lá pra ligar pro meu empresário e tudo. Você falou, não, tem um parceiro aqui do lado, tá mandando você voltar. No caso era o Rogério, né? Patrão. O Rogério, né, falou contigo, falou com o Souza, Foi. né, e mandou me ligar pra mim e voltar, que eu ia pro jogo. Cara, assim, uma coisa surpreendente, né? Nunca imaginei que, né, que o Rogério ia intervir dessa forma. Claro, ele sempre lutou pela gente, sempre brigou, né? Mas, assim, uma decisão que veio, né, parte da diretoria, né, junto com a comissão técnica. Que nós três não fazia mais parte do... Não, além de grupo, tudo, né, a coisa mais grave, né, que a gente não fazia mais parte do elenco, que ia treinar separado. Como se nós fosse o culpado da eliminação para o Grêmio, né? Cara, assim, eu juro que eu cheguei, hoje não, né, mas eu juro que eu cheguei em casa, cara, assim, fiquei por uns tempos dentro do quarto sozinho, lá em Ribeirão Preto, até chorei, né, porque quando eu vim pro São Paulo, eu vim, né, assim, né, as propostas que eu tinha, até de renovação do Fluminense de 5 anos, era para mim ganhar o triplo que eu ia ganhar no São Paulo, mas quando eu fui pro São Paulo, né, não foi por dinheiro, até porque, né, a proposta foi menor, as condições para mim jogar eram desfavoráveis, né, quando eu saí do Fluminense, né, pô, lá começou o Leandro Guerreiro, eu fui capitão, então assim, para mim no Fluminense eu tava tranquilo, né, e eu vim pro São Paulo para um novo desafio, para realizar um sonho meu e de família, e acontecer como aconteceu da forma que foi, né? Não veio ninguém falar com a gente, ninguém, né? Só passaram um recado. Então, assim, eu acho que no momento a pessoa que nos estendeu mesmo a mão foi o Rogério, né? Rogério, Papai Muricy. Papai Muricy. E ninguém sabe até hoje quem é esse diretor que mandou nós embora. E resumindo, o Souzinha foi para casa. Não tinha mais clima de nós viajar, né, para jogar. Eu também fui para casa. O que é que eu fiz? Eu botei meu isoporzinho. Não, eu chorei. Aí nós conversando, toma daí que eu tomo... chorei e liguei a churrasqueira depois, né? Falando, aí eu, Léo, toma uma daí que eu tomo uma daqui. E vamos dar a volta e vamos dar a volta por cima. De repente teve um jogador que adoeceu lá na viagem. Chegaram lá no hotel e teve um jogador que passou mal. Quando eu olho meu telefone ligando, a tia da Barra Funda, ó, ligaram para você se trocar, se arrumar. Pra apagar a churrasqueira. Apagar a churrasqueira, para ir para o jogo. Estão mandando um jatinho de hélice para ali pegar. Eu já cheio de Danone na cabeça. Aí eu dizia, ô tia. Tem certeza? Tem certeza? Fala pra eles que o tempo tá ruim, tá chovendo. Desliguei e terminei de tomar o meu isopor todinho de Danone. Mas, como você falou agora, quando nós chegava no Morumbi, nós já sabia que era vitória. Não tinha como. E não dá saudade daquela época que nós ficou 13 jogos sem perder. E 13 meses sem mexer no salário, porque nós já saía do vestiário
com um pacotão de dinheiro debaixo do banco. Nós ia direto pro Outback, que Tomar as tinha crianças, uns copões de 600. Era sensacional. Não era, Era sensacional. Eu falo, né, que o convívio que a gente tinha, né, que tem até hoje, a amizade, né, um jogar pelo outro, né, o relacionamento das famílias, né, com a comissão técnica, né, por muitas vezes, né, a gente se dobrava, se dedicava muito mais, não só pela gente, mas pela comissão técnica que a gente tinha, né, pelo Tata, pelo Milton Cruz, pelo Muricy, pelos funcionários que trabalhavam ali, né, a gente tinha essa amizade. Eu falo, né, até hoje, esse dia eu perguntei se lá no fundo, lá na casinha, né, da marcenaria, os caras jogavam dominó, baralho, né, eu não tenho mais, mas a gente estava sempre ali na hora do almoço, então até os funcionários, né, se dedicava pra gente, né? Era uma corrente positiva. Quando nós pegava o salário, nós já fazia. Sempre já deixava uma separadinha para dar para eles também, para marceneiro, para os garçonzinhos, a tia da cozinha. Então, acho que tudo isso, né? Como é que eu posso? Essa corrente do bem, né? Jogava pro time, que o time já era bom também, que o time ia dentro de campo. E também fazia por merecer, e também tinha um pacote, né? Tinha um pacote. Esse pacote do papai. Do papai. Do patrão Juvenal também era importante também, né? Motivava. Nossa, né? Além senhora. da motivação pessoal, tinha a motivação, essa gasolina aí que jogava em cima. Então, achei que foi uma junção de coisas muito legal, muito bacana, né? Que nos levou a buscar esses 3 títulos consecutivos. A cozinheira, o cozinheiro, as tia, todo mundo, quando nós vai na Barra Funda, de que saudade de vocês. Desde a portaria, Desde a portaria, nós já dava o portaria. pacotinho pra cada um dele, né, Léo? Fazia o ratatá. Toda hora, assim, né? A gente somos privilegiados. Toda hora que a gente chegava no nosso armário, tinha algum presente. Tinha algum presente. Era sacola de camisa, era tênis, era roupa que a gente que mandava pra gente. E a gente sempre pegava isso aí e dividia com eles. Então, assim, até me arrepio. Eu acredito que a gente formou uma família, né? Uma família, assim, surreal. Você ver funcionário, por exemplo, eu encontrei esse dia um funcionário do clube, né? Que trabalha na Barra Funda, aqui no Morumbi. Ele era motoboy, ele só era motoboy, só fazia entrega, pegava coisa daqui e de tanta gente estar com ele, não sei o que, o São Paulo foi e contratou ele. Hoje ele trabalha no clube. Então você vê, né? A gente trouxe um motoboy pra gente, o cara muito honesto, o cara muito correto, todo. E hoje o cara é funcionário do clube, fala, caraca, vocês não têm noção do que vocês fizeram pra mim. Né? E hoje ele tá lá com o carro executivo do clube, não é mais motoboy, né? Carrega aí o alto escalão do clube. Então isso é muito gratificante, você, né, ver as pessoas, né, evoluir na sua profissão e a gente poder trazer as pessoas pra junto da gente. Claro, hoje mudou, não é que não tenha isso, né? As coisas ficaram um pouco mais distantes. Hoje você não acompanha mais treinamento, hoje você não acompanha muitas coisas, mas acredito que deve ainda acontecer. Mas o que a gente fez, a gente tinha um grupo muito humano, né? Um grupo muito feliz, né? Pessoas que poderiam ajudar de alguma forma. E para vocês que não sabem, depois disso tudo contra o Grêmio, que nós foi mandado embora, o Grêmio eliminou nós da Libertadores. E ainda estava 11 pontos na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Não foi, Léo? 11 pontos. 2007. 2007. E a gente foi, juntou, nós voltou pro grupo, pediram, né, a nossa volta, a minha, do Leandro Guerreiro e do Souza, nós voltou e nós fomos, ninguém acreditava que nós ia chegar lá. E nós fomos campeão com 3 rodadas de 2007 fomos com 6 rodadas de antecedência. Fomos campeão em outubro, o único campeão brasileiro. O único campeão. Então, para vocês verem como era esse grupo, no grupo que a gente jogava ali, que é um ajudando o outro. Se o bicho era 12 mil para ganhar um clássico, só ganhava os 12 quem jogasse o jogo todo. Aí nós ficava torcendo para quem fosse começar de titular, no finalzinho dar uma brecha pro outro companheiro parceiro. Às vezes combinava, né? Combinava. Hoje o Papá vai sair um pouquinho para entrar o Jadilson. Vai entrar o Jadilson, aí tal, aí eu falava pro Tardelli, fica ligado. E eu pro Borges. Aí quando foi na vez dele, se decolocar. Aí... Na vez dos caras deixaram você entrar.
Aí quando jogaram de titular aqui, foi pra me colocar. E eu, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, oxi. Não, aí, quando foi da outra vez que eu fui fazer, o papai Muricy, porra, fica aí, ninguém faz isso pra você não. Ô, Léo, depois disso, dessa coisa linda que você fez, dessa emoção que levou a torcida à loucura, que até hoje a torcida tem isso, o maior carinho, a maior admiração, o maior respeito, que você é um cara como um ídolo para ele, de ter conquistado, de ter subido na trave. E como é que você vê hoje, o futebol de hoje, você não poder subir em cima da bola? Será que a bola sente dor? Eu acho que a bola tá punindo, igual diz o Muricy, a bola pune, né? Não é possível. Não é possível, eu acho que a gente tá preocupado com muitas outras coisas que estão fugindo do futebol, né, cara? A gente viu aí a última rodada do Campeonato Brasileiro com muita polêmica, muito pênalti duvidoso, não a intervenção do VAR, né? Então, eu acho que a CBF, ela se preocupou, eu não sei, né? Às vezes os caras soltam a nota, mas não diz quem falou, quem colocou. Né? Tem que dar um nome também, né? Falar assim, o fulano de tal, pra ver se ele jogou, né? Às vezes alguém tá mudando regra, tá fazendo coisa, mas infelizmente não jogou, não entrou nas quatro linhas, não participou, não sabe, né, do que acontece realmente dentro de campo no dia do jogo, as emoções, né? Mas você tá muito chato. É impressionante, tá muito chato. porque... Por exemplo, assim, o Ronaldinho Gaúcho hoje, Não né? Ele ia fazer como? Vai fazer né? como? Então, Imagina você hoje ter um VAR que você pode chamar o juiz, que o cara tá ali enxergando, o cara agora prejudicou, né? Não só foi o jogo do Palmeiras Sport, mas contra São Paulo também Sport, contra Palmeiras e São Paulo. Não existe outra coisa. Você, cara, comemorar um gol. E nós não era comemorava, nós já ia aqui, hoje... dançava, você. Tá, e hoje aí tem que revisar para poder validar o gol, para você comemorar de novo. Isso não existe, pô. Vai ficar um meio período dançando, dança, volta, dança de novo. Eu acho que o VAR tá pior do que era. É melhor sem o VAR desse jeito, cara. O cara tá prejudicando. Desde muito tempo eu sou a favor da profissionalização do árbitro. O árbitro se profissionalizar, só viver disso, né? Porque o árbitro, muitas vezes, ele trabalha a semana toda e no final de semana ele vai apitar, né? Claro, tá sendo, acredito que seja bem pago para isso, mas eu acredito que a arbitragem tinha que ser profissionalizada, ela tinha que treinar, ela tinha que acompanhar, né? Por exemplo, você vai no final de semana, vai apitar Corinthians e São Paulo. Você já sabe quem é os atletas, já sabe o que pode acontecer. Mas você está focado ali, não, o cara está trabalhando, ele é dentista, ele é médico, ele está no seu consultório, no final de semana, né, faz seu treinamento, no final de semana ele tem que ir para lá apitar um jogo dessa importância. Então, sendo profissional, só vivendo disso, acredito que ele vai ter mais capacidade, vai se preparar melhor para poder chegar no final de semana e executar o melhor do jogo. E a questão do VAR... E eu acredito, tenho respeito por todos que fazem parte, mas eu acredito que o VAR hoje poderia sim ser um ex-jogador. Que ele, além dele estar vendo ali tudo que está acontecendo, ele viveu aquele momento. Ele sabe que aquele pé não foi para aquilo, né? Porque ele sabe que uma entrada às vezes não foi para aquilo, porque ele viveu por anos o que ele pode ali na hora, né, junto com outros companheiros, decidir. Eu vou dar uma solução, não sei se você vai concordar. Você não acha melhor mudar, em vez do juiz chamar o VAR, o time chamar o VAR? Não seria melhor os jogadores tudo? Porque no vôlei é assim. Entendeu? No vôlei não é... Na dúvida, o cara pode ter acho que não sei se é uma ou duas vezes, ele pode, né, optar por chamar o juiz e tentar tirar a dúvida. Às vezes também no tênis também o cara pede também para revisar o lance, né? Eu acho que o nosso futebol ele já tá viciado, cara. Eu acho que se acontecer isso aí, a gente vai também ter uma perca de tempo muito grande. Cara, assim, se você olhar dentro de campo são dois bandeirinhos, um árbitro, um quarto árbitro, e fora são mais vários, cara. Não é possível que 8,
não consegue ver um lance decidir, né? Então, eu acho que se colocar mais um time, acho que fica um pouco mais complicado. Eu falei pro Amaral que ele enxerga melhor do que eu. Como é possível? Ele olhou pra mim e falou: eu acho que eu enxergo. Eu acho que eu enxergo. Léo, como é que você vê a seleção hoje? Pô, Chula, não vou falar nem pelo último jogo, né? O último jogo foi muito complicado, né? Eu falo que no geral a gente precisa ter uma decisão, né? De treinador, você não pode ficar toda hora, né? Colocando um tapa-buraco, né? Toda hora também que vem tem um estilo de jogo, uma filosofia e também muda daqui não sei quantos meses. Você ter um projeto, não é? Como diz o professor Luxemburgo, tem um projeto, meu garoto. Projeto. Então, se você tem um longo prazo, né, de voltar a ser campeão do mundo, você tem que ter um treinador, convicção, né, deixar o treinador, né, trabalhar e convocar, né, principalmente. A gente está vendo aí um monte de disse-me-disse, né, de convocação, né, esquisitas, né? E eu acredito que não são esquisitas, até porque os jogadores na Europa, né, nos seus times têm se destacado. É que acontece na seleção brasileira. Realmente jogar com a camisa da seleção é muito difícil, né? É muita responsabilidade, ainda mais pelo momento que a gente está passando, que não é de conquista, né? Em todas, né? Não só profissional, mas na base também, agora que conseguiu, né, ganhar aí no sub-20, se eu não me engano, mas vinha de anos aí que não está nem se classificando. Então eu acredito que precisa ter um treinador hoje que tenha essa mentalidade. Brasileiro ou europeu? Eu prefiro que seja melhor para a seleção, que venha, né, que tenha condições de trabalhar, que seja pulso firme, né, que fala assim, eu vou trazer esses aqui que vão jogar, não, né, que não tenha intervenção de terceiros. Então, assim, que seja melhor para a seleção brasileira no momento, mas que tenha, né, condições de trabalho a longo prazo. Claro que no futebol brasileiro, tudo é cada 3 dias, né, cada 3 dias você tem que ganhar, cada 3 dias você tem que mostrar um bom resultado, é um pouco mais difícil. Como foi jogar na Rússia, Léo? Na Rússia foi complicado, hein, cara. Fui pra lá, né? E uns dias depois foi nosso parceiro Jorge Wagner também. Cara, sofri bastante, né? Não falo não com o frio, mas assim com o meu time, com o meu treinador. O treinador tava lá há mais de 20 anos, né, no clube, então ele já não era nem treinador mais, né? Ele era um ditador, né? Ele que ditava o que tinha que ser feito. Às vezes quando eu cheguei, a gente tava, se eu não me engano, em 11º, né? E a gente parece que ganhamos 9 ou 10 seguidas, pulamos para terceiro ou segundo e terminamos, se eu não me engano, em segundo. Ainda ganhamos a Copa da Rússia, mas foi muito complicado, cara. Assim, a gente tinha que chegar no clube 9 horas da manhã e ir embora 7 horas da noite. Mas você trabalhava numa empresa. O Jorge é um cara que queria a tranquilidade dele, né? Pra ele tava tudo bom. Tudo ele levava, e nós se encontramos lá, né? Levamos na brincadeira, se encontramos lá no jogo, lá no frio da bexiga. Um frio que nós saía. Depois daquele jogo, nós demorou 2 dias para ir embora, Meu porque Deus não levantava voo por causa de muita neve. Eu acho que é tudo fácil, né, pra nós. É nada. É, eu vou ter uma história engraçada. Embaixo da onde a gente morava, né, lá em Moscou, todos os prédios é restaurante, né? Não tem estacionamento, não tem nada. E tinha um restaurante lá que a gente conheceu um cara que entendia um pouco, né? De que a gente não tinha intérprete lá, não tinha nada. Lá era nosso, lá era só grande o time, mas era meio bagunçado, não tinha roupeiro, não tinha nada. Tanto o primeiro jogo meu, eu fui pro jogo, cheguei lá, né? Beleza, aí todo mundo se trocando, pegando chuteira. Aí o intérprete apareceu. Eu falei, ô parceiro, onde tá minha chuteira, minhas coisas? Ele falou, você não trouxe? Eu falei, não, hein? Não, cada um tem que trazer o seu. Pô, aí em frente ao estádio tinha uma loja da Nike lá. Da Nike. Eu fui lá correndo, o cara falou, tem só a 41. Eu falei, pega essa aí, velho. O cara tem que pôr algodão na ponta do dedo, né? Dava certo. O meu cartão de visita, você sabe, né? Paris Saint-Germain com Ronaldinho Gaúcho, vem um treinador e fala que não quer mais os brasileiros, só quer o Ronaldinho por causa da Nike. E os outros já podem treinar separado do grupo, aí vem o Rubinho Kazan e me compra. Quando eu tô indo, chego no aeroporto, eu falo
mal português, imagina. Não, e a grossura dos caras. Os caras vêm falar parece com que você, eles parece estão que quer te xingando, bater, é. querendo bater nós. Nós chegamos no aeroporto, pegaram minha mala, botaram eu dentro da van e chegamos em Kazan, né? Aí pegaram minha mala, botaram dentro da van, entrei na van e estamos me levando pro hotel. Estamos me levando pro hotel, vai, e chega no portão grande, abre o portão, a van entra e nada de parar na recepção. Disse, eita, hotel grande, meu Deus do céu. Parece um resort, né? De tão grande e nada. Aí, resumindo, parou. Parou, aí abriu as portas da van, desci, pegaram minha mala, chego na recepção, já olhei assim, ó. Já olhei, né? Não, você já fica. Aí já vi um pessoal ali tudo de branco. Doido pra ver uma geladeira com doido Danone. pra ver uma geladeira com Danone, mas só vi gente de branco. De branco. Eu disse, eu tenho que experimentar o Danoninho russo, né? Mas nada. Aí pegou lá a minha chave na recepção, pegaram minha mala, o cara entrou no elevador, subiu, chegou, levou no quarto, abriu, botou minha mala e fez isso aqui. Eu aqui. Não tinha o que falar nada, né? Que tem que esperar o tradutor sem intérprete. Tem que esperar o cara chegar. Aí, pronto. Entrei, olhei o quarto. Nossa, a metade da minha perna ficou tudo de fora da cama que não cabia na cama. Eu disse, tem alguma coisa errada, isso aqui não é normal. Aí, tá ali, beleza. Tomei um banho e tal, vou descansar pra jantar, descansar pra amanhã, quando o intérprete chegar e, né, ir atrás do apartamento, casa, que nós temos que escolher e tal, que pelo que eu tô vendo, isso aqui tá estranho. Pronto, tomei banho, jantei, botei a cabecinha no travesseiro pra dormir, a parede aqui, Léo, tô aqui, e só, e cada murro, eu, meu Deus do céu, e não conseguia dormir. Quando foi de manhã que o trator chegou, disse, meu amigo, vai no quarto aí, manda o pessoal ir que estruparam, bateram, ou o cara alguma merda. Pelo amor de Deus, vai lá. E ele começou a rir. Tá rindo por quê? Ele disse, não, Aloysio, porque foi... tinha Olimpíadas aqui na Rússia e os hotéis estavam tudo ocupados e o único jeito foi te trazer para dormir no hospício. É mole. Eram os doidos. Me tira daqui agora! Mas chegou um rango, me tira daqui! Nada. Não, já tinha... Cara, cada murro, meu Deus do céu, mentira. Se conta pros caras, os caras não acreditam. Eu cheguei lá, aí os caras me pegaram no aeroporto, tá, me levaram no hotel, beleza, no outro dia falou, treinamento. Aí, depois do treinamento nós vamos encontrar o presidente pra se apresentar lá, pegar o cala-boca, o envelope, né? Aí beleza, acabou de treinar, o cara falou, não vai ver o presidente não. Aí eu falei, mas aí o envelope, depois. E beleza, eu já tava lá. Aí um dia, 2 dias, 3 dias. O cara aí e no treino, o pau comendo, velho. Os caras chegando o pau. O cara entrou no meu joelho. Eu falei, cara, vou começar a meter uma loucura aqui. Aí beleza, no 4º dia, fiz gol, não sei o que, arrumei umas brigas lá, umas confusão. Acabou o treino, o treinador me chamou. Falou, agora sim. Agora você pode subir lá. Eu tava em teste, cara. Os caras me comprou, tava fazendo teste. Falou, agora você tá aprovado. Esse é o Leandro que a gente queria contratar. Olha, se o cara quebrou uma perna minha e tal. Aí que eu fui lá no presidente, que eu fui assinar contrato. Aí um outro detalhe também, assinei o contrato, eu dei uma vacilada, os caras foram com o meu passaporte. Foi me devolver depois quando a gente foi viajar, eu também não tinha esquecido. Mas foi uma experiência legal. Eu queria contar uma da nossa de 2006, 2007. 2006, 2007. Uma do Pirulito, né? O Alex Silva. Meu Deus do céu. Tá autorizado, Tá autorizado. Então, ali era uma resenha. O Pirulito, o Muricy veio aqui, né? Teve aí contigo, papai. Um cara muito rígido nos treinos, as coisas. E o Alex, né? Começando ali, novo, empolgado. Inclusive até eu levava ele pra... Ele morava no alojamento, eu levava ele às vezes para tomar uns Danone, resenhar, né? Porque eu morava na Barra Funda ali, tinha uns horários, as coisas, né? E o Alex, um dia faltou no treinamento, aí beleza, né? E ele concentrava junto comigo, né? Depois o Wilsinho também. Aí faltou no treinamento, aí acabou o treino, o Muricy me chamou, falou, o que aconteceu, cara?
cadê o seu filho, não sei o que tal. Eu falei, não sei, velho. Do mesmo jeito que faltou pra você, faltou pra mim, faltou pra todo mundo. Não, pode ligar pra ele agora, ver onde ele tá, que não sei o que eu vou matar esse moleque, não sei o que. Aí beleza, cara, liguei pro Pirulito, quando ele atende, aquele pagode. Primeiro ele tinha mandado pra mim que a avó dele tinha morrido. Ó, minha avó morreu aí, avisa aí. Só que eu tinha ido pro treino, você tinha visto uma mensagem de texto, mas não vi, né? Pra poder falar pro homem quando o homem me chamou. Aí, bom, aí quando eu cheguei, eu olhei lá, a avó morreu. Eu falei, cara, que merda, né, cara? Vou ver como é que ele tá. Quando eu liguei, mamado ruim, não sei o que, não falando nada com nada. Aí ele tinha o Vieira, né, o motorista dele. Aí eu falei, Vieira, o que tá acontecendo, não sei o que, cara? O homem passou, tomou Danone demais, tá aqui ruim. Eu falei, tá ruim nada, cara, mete ele no carro. O Muricy falou que ele não chegar hoje, ele não precisa nunca mais pisar aqui. Pô, aí daqui a pouco ele me atendeu, cara, tô tomando um banho, tô indo, né? O Muricy mandou ele vir pra concentração. Aí ele chegou ruim. Aí o Muricy esperando ele lá no estacionamento, deu uma dura nele. Aí ele, pô, descansou, dormiu. Né? Aí no outro dia tinha treino e depois só na quarta que tinha jogo, né? Aí na quarta, o Muricy chamou ele e falou, ó, eu vou te dar mais uma chance, você vai pro jogo. Aí foi o jogo contra o Figueirense, né? Daí eu e ele fez gol. Depois do jogo eu chamei, não vai subir mais não. Aí passados uns 2 meses, ele fez a mesma coisa. A Muricy me chamou e falou assim, ó, tem uns porém agora. Vê o que aconteceu, espero que a avó dele não tenha morrido de novo. E eu vou mandar embora ele e você. Eu falei, mas eu por quê? Se eu não faltei, tô aqui. Aí eu liguei pro Alex, é a mesma história. Minha avó faleceu, cara, não sei o que, tô com problema, que não sei o que e tal. Aí o Muricy mandou ele voltar de novo, deu outra chance. Aí foi lá no Rio de Janeiro. Parece que é uma coisa. Foi lá no Rio contra o Botafogo para decidir o título. Aí foi gol do Alex e gol meu de novo. Aí depois do jogo, ela ligou pro Muricy. Professor, beleza? Pode tomar um da... Pode tomar nada, cara. Aí ele não deixava tomar e falou assim, não, hoje pode sim, só vocês dois. Pô, aí foi eu, tu, ele, Alex, todo o mundo. Foi na cacheta, Dias. Pô, resumindo também, atrasamos pra chegar no 11, que ia sair 6 horas. Antes de falar uma que aconteceu comigo no Vasco, você já jogou no Vasco, Sim. né? Eu quero primeiro falar dessa rede de posto ProSal, a melhor qualidade que existe. Patrão Sérgio, gasolina de primeira qualidade em geral. Então, eu indico a vocês para abastecer lá. É um estouro, é top. E a melhor, a braba, aposta ganha. Quer fazer sua fezinha com responsabilidade? A partir de 18 anos. Falhar na braba para garantir aquele Danone no final de semana. Fez a fezinha, o depósito é igual o The Fresh. É rápido. E falar dela, da braba. Cusquena. Tá gelado? Eu tô com vontade. Pega o copo. É água, viu? Patrão Alfredo, Sandra. Tamo junto. Falar de uma resenha que aconteceu comigo no Vasco foi em Brasília. Eu nunca tinha jogado em Brasília e fui jogar pelo Vasco quando nós subiu para o acesso do brasileiro. E Vasco e Brasiliense. O ataque eu, Carlos Alberto... Acho, se eu não me engano, Felipe Pipão, não tinha, e o Felipe Coutinho. Então, lá a humildade é seca, né? Com 10, 15 minutos você já senta ali na garganta e ele falou, o preparador físico do Vasco, que hoje é o preparador físico ainda que era o Dorival Júnior, o treinador e o preparador físico dele. Falou, ó, a humildade é seca, então é bom cada jogador colocar um chiclete na boca para endossar. Então nós mandamos o roupeiro comprar o chiclete, o roupeiro vem com uma sacola de babalu. O babalu né? Docinho. Docinho desse tamanho. Então cada jogador colocou um babalu na boca e fomos aquecer. Estamos aquecendo, acabou o aquecimento, voltamos pro vestiário para voltar pro campo para iniciar o primeiro tempo. O meu babalu ficou doce, seco, sem gosto. Eu olhei lá a bandeja, tá lá um monte de babalu. Peguei mais um babalu para endossar o que tava assim. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Nós em cima do Brasiliense, tá 1-0 para nós. Nós precisava ganhar esse jogo. 1-0 para nós em cima. Acabou o primeiro tempo. O babalu, os dois já estavam assim.
aqui, aí seco, duro, sem gosto. Mas o cara falou, ele falou que tinha que dispensar, pegar. Então, só que eu peguei e disse o quê? Tava tão gostoso, vou pegar, olhei a bandeja, outro babalu. E aumentou mais. E ficou. Já virou uma Aí, manga. segundo tempo, rapaz, quando o Fernando Praz era o nosso goleiro, que hoje é comentarista, era o goleiro, bateu o tiro de meta que eu subi com o zagueiro, ele meteu o cotovelo aqui, quando eu caí com a cabeça no chão, Leandro, meu irmãozinho, os babalu todinho junto desceram. Ô, Leandro, ele nem descia e nem saiu. Eu só sei que, ainda bem que o médico, os caras tudo sabiam, lembrou quando chegou a ambulância, os caras dentro de campo, eu lá e o bicho, eu queria que ele descesse. Nem descia, nem saía. Eu sei que o médico colocou os dois dedos e arrastou o tamanho parecia uma bola de sinuca, cheio de sangue, a porra toda, e eu lá. Aí, caralho, eu entrei na van, me levaram pro hospital que eu desmaiei. Eu fui acordar com umas 3, 4 horas de relógio no hospital, no soro, e tudo. Acordei lá e tá bem. Você também foi Jornal Nacional, Ana Maria Braga, foi todo mundo. Meu Deus, o Aloysio quase morreu com chiclete engasgado, mas não foi chiclete, foi o bolo de babalu. Aí depois que me contaram tudo, né, que, né, você acordar, não lembra mais de porra nenhuma, eu disse, não, e por que não encheram o fisioterapeuta não tem as garrafinhas? Que não encheram as garrafas de danoso, joga com a porra do babalu. Porra, que loucura, quase, cara. Quase morri, quase foi tudo pra casa do caralho. Hoje estavam aí, lá dentro de casa, nos meus carros. quase morri. Essa foi uma das coisas que aconteceu no Vasco. No Vasco, no futebol. Vasco é bom demais, né, cara? Vasco foi bom, né? Tá muito cedo ou já dá pra você ter aí uma noção de quem vai ser campeão da Libertadores? Você já tem algum... Muito cedo, né? Muito cedo, né? Muito cedo, né? Claro, tem grandes times, né? Tanto no futebol brasileiro, né? Tradicionais também, né? Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Esse ano parece que tem bastante times tradicionais, claro, não tão forte como era antigamente, mas tem, né? São Paulo, Flamengo, né, Palmeiras, que nos últimos anos chegando sempre, River. Mas acredito que tá muito cedo, tá muito cedo. Tem muita coisa para acontecer, ainda não dá para apontar. O time brasileiro tá mais forte, né? Acho que essa Libertadores pode ficar aqui. Internacional. Porque você vê o Internacional, você vê Flamengo, Palmeiras, São Paulo mesmo que adora disputar essa Libertadores, né? Você vê um Cruzeiro que ainda não engrenou, mas você tem um jogador rápido, né? Um cara que faz gol, que não tá ainda numa fase. Você tem um Dudu, você tem um Gabigol, entendeu? Então tem time aí que. Tem muita coisa, né, Chu? Pode acontecer. Né? Lembrar também que a gente vai ter a parada do Mundial, também vai dar uma esfriada também. Então, né? Pode também se abrir a janela para novas contratações. Aguardar, eu acho que tá muito cedo, assim como no Campeonato Brasileiro, também tá muito cedo. Né? Para mim, para o time brasileiro, no Campeonato Brasileiro vai ser complicado essa parada também, o que vai acontecer. Uns vão estar em atividade, né? E outros vão estar, né, quase 40 dias, né, sem jogos oficiais. Então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Para a gente encerrar, a Copa do Brasil e a Libertadores foram duas percas ali que doeu no meu coração. A gente saímos fora para o Atlético Mineiro, semifinal, e depois saímos fora para o Botafogo. Acho que ali, um daqueles 2 títulos, tinha que ser nosso. Depois olhando lá na frente, você vê que tinha condições de chegar. Tinha condição. Você não acha, se o papai Muricy tivesse ali, não tinha ganho um dos 2 títulos, não? É difícil analisar, né,
depois que você sai do futebol de hoje, né? Não sei se os jogadores de hoje teriam o entendimento que ele tem, né? Aceitaria também o tipo de cobrança. Claro, né? Todos têm sua cobrança, mas a gente sabe como que era o Muricy, o treinamento, o dia a dia dele. Eu falo assim que contra o Botafogo, né? Foi um jogo sofrido. O primeiro jogo foi um negócio terrível, que eu acredito que em Libertadores, de todos que eu vi o São Paulo jogar, eu nunca vi um primeiro tempo daquele ali, né? O que aconteceu no jogo. E por tudo isso ainda teve condições de fazer o gol com o Caleri. Né? No segundo jogo, né, também o São Paulo, né, fez um jogo equilibrado, tudo, né, e teve chance também. Eu falo assim que o São Paulo, o Botafogo, por tudo que jogou, por tudo que fez, ainda deu 3 a 4 chances pro São Paulo. Né? Lá, né, primeiro tempo foi um furacão, no final o São Paulo teve a chance de fazer o gol do Caleri embaixo do gol. Aqui aconteceu o que aconteceu, a gente teve um pênalti no primeiro tempo. Depois a gente ainda empatou o jogo, ainda teve condições de ganhar nos pênaltis. Então você teve 3, 4 chances de ganhar do Botafogo, que foi campeão. Então assim, eu acho que a Libertadores, e depois você viu o que aconteceu no caminho. Você teve jogos um pouco mais tranquilo do que foi esse do Botafogo. Agora na Copa do Brasil a gente fez 2 jogos ruins contra o Atlético. Um jogo aqui, a gente teve uma finalização, o jogo lá praticamente não teve nenhuma. Né? O Atlético também não, achou também um gol aqui. Então você fica um pouco mais confortável. Mas agora da Libertadores, por tudo que passou, ainda teve condições de desclassificar e acabou ficando fora. Né? Um prejuízo assim, né, grande, o São Paulo não tinha condições de chegar. Vamos torcer ver se esse ano a gente belisca alguma coisa. Se Deus quiser. Leandro Guerreiro, meu irmão, meu parceiro de ataque, dentro de campo e fora de campo. Danone. É um orgulho muito grande, né? Deus ter proporcionado de isso tudo, de ser seu amigo, seu parceiro, irmão. Grato. Atalaia, né? Contei a história com o papai Muricy, nós lá na piscina com ele, né? Da escada. Eu, você e ele da escada. Tive que botar uma escada lá por causa dele, né? E nós ria que ele não conseguia sair da piscina. Então, a história, Atalaia te ama, minha Obrigado. Família, todos meus amigos. E agradeço pela essa amizade, essa parceria. Boteco do Chula. Quero que vocês todos aí sigam aí o nosso canal. Quero que vocês todos assistam aí essa entrevista maravilhosa, que esse craque, esse ídolo, um cara que conquistou o que ele conquistou merecidamente. Então, obrigado e tamo junto. É nóis. Eu que agradeço, mano.